programa já disse. As duas vezes eu Não vi. esquece a volta do Ele Calvário. liga depois. Bate. Dá mais secretário pra nós. Tá muito baixinho. Uma vez que ela Eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram sem ovelhas, que amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Agora eu quero. Esta mesma história Ontem eu encontrei ele. foi muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco. Como é que faz aquela coisa pra abrir a senha online aqui? O Bruno fez ontem que não funciona assim. Ela foi, Essas teclas não funcionam. a encontrou gemendo, tremendo de Essas frio. teclas não funcionam dentro do negócio online. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A voz do Calvário. Esta voz vai longe. 13h22, Guaratã e a Voz do Calvário, a voz que vai longe, chegando em seu lar. Programa esse que você ouve de segunda a sexta, das 13h10 às 14h10, neste horário que você está ouvindo, e aos domingos das 10h30 às 12 horas. Também temos a nossa rádio web 24 horas no ar para o mundo inteiro, com programas especiais segunda-feira à noite, terça à noite e sexta à noite. E transmissão aqui com a Guaratã diariamente, e também aos sábados pela manhã, programa da Emiliane Brum, das 7h30 às 9 horas, e também ainda sábado o programa Vida, das 12h30 às 13 horas. E graças a Deus que essa rádio está com uma audiência acima da expectativa, acima daquilo que a gente esperava, em vários países, em vários estados do Brasil. Graças a Deus temos uma grande audiência naquela região de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais tem bastante audiência, Mato Grosso, lá na Amazonas, na Natal, Rio Grande do Norte, na Bahia, Rio de Janeiro, bastante audiência, São Paulo, Santa Catarina, o estado que mais audiência tem, e claro, o Rio Grande do Sul. E a gente é grato a Deus por tudo. E estamos completando 33 anos agora no próximo dia 6, 33 anos de programa Voz do Calvário. No dia 6 nós vamos ter uma programação especial das 13 às 19 horas. Serão 6 horas de programa aqui na Rádio Guaratã. Vamos tomar conta da tarde. Como é que vai ser o programa? Não sei, não preparei nada, não convidei ninguém. Vamos esperar, as pessoas que chegarem até aqui serão bem-vindas, terão uma oportunidade de dar uma palavra, vamos atender os nossos ouvintes, os telefones estarão à disposição, Face, não sei nada como vai acontecer.
Quero agradecer as pessoas que estão fazendo doação de brindes para sortearmos para os nossos ouvintes e também de contribuição, porque vamos precisar, é um programa especial. Então você é bem-vindo para nos ajudar com esta programação comemorativa aos 33 anos. A gente sempre fazia eventos, mas hoje está difícil para fazer um evento aí nos locais, a questão das leis aí está difícil, bem complicado, então a gente optou por fazer um programa especial aqui na Rádio Guaratã. Serão 6 horas de programa. E eu estou muito feliz, agradecido a Deus, estou realizado, estou abençoado, porque a minha meta era chegar aos meus 60 anos e a Voz do Calvário aos 30 anos. E graças a Deus já passei e bem, né? Então estamos felizes, estamos realizados. Como disse o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Já está aqui conosco a irmã Eliane Brum. Tudo bem, irmã Eliane? Como é que está essa força? Tudo bem, tranquilo? Com a graça de Deus. É? Boa tarde para vocês, gente. Que dia da semana é dia 6? Tu não Numa disse? sexta-feira. Sexta-feira. Né? Que legal. Eu sei que tem dificuldade para as pessoas muito vir aqui por causa do horário de trabalho, né? Mas é um outro público que a gente vai atingir. Quando fazia os feriados, a gente fazia programas feriados especial. Agora vai ser dia de semana, então vai ser um outro público que a gente nem sabe quem é. Né? Mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. É. Eu encontrei, olha, um monte de fãs, de admiradores teu por aí. Mas eu tenho, mas no né? programa teu de Meu sábado, chefe. ele tem o programa de sábado. Né? Ai, que bom. Aí as Que pessoas bom. dizendo, mas eu amo ouvir aquele programa, mas barbaridade, olha, fizeram Aprende. um monte de elogios. É, que bom, Aprende. né? Aprende, né? É só o que me interessa. Então vamos Aprende. ensinar hoje também. É. Fica Não, contigo. mas hoje... É. Tá, mas olha aqui, ó. Eu não gosto quando eu fico falando sozinho aqui. Tá. Tu pode participar. Mas é que tem uns, Não, uns não. ouvintes que não querem que eu Tá, participe. não, mas só um pouquinho. Tu não vai falar o tempo todo. Tá. Tu vai deixar eu falar algumas coisas. Eu sei, de vez em mas quando. participa de vez em quando. Tá. Mas parece que eu tô sozinha, eu não gosto disso. Não, mas já tem gente que diz assim, deixa a mulher falar, o outro, deixa eles falar, tia. Não, mas tu é realmente muito metido. Mas um pouco tu pode falar, porque Tá bom. eu gosto de gente participando. Eu não gosto eu de, sei, de eu sei. ficar falando. Tudo é coisa. brincadeira nossa aqui, ouvinte. Você faz parte, né? Mas E faz parte, o é programa bom. A Voz do Calvário é um programa bem descontraído. O seu também é, sabe? E o nosso abração a todos vocês que estão ouvindo, independentemente da sua religião. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém, Né? amém. E Ele abençoa. E Deus Ele tem todo o abençoa. poder, né? Só a pessoa, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus E ele se chegará né? a vós. É dá a verdade. chance. Ele, mais ou menos Dá isso que a chance. gente vai falar hoje. É. O seguinte, eu tinha pensado já toda semana num assunto. Uhum. E quando foi domingo, eu recebi um texto Sim. e eu disse, Senhor, vai ser isso. E aí eu perguntei para o pastor Clair, lá da nossa igreja, se eu podia Uhum. ler isso aqui, se não tinha essa história de direitos autorais e direitos isso, porque hoje em dia tem um eito de tem um coisa monte, que tem. tá, Tem um que monte. está complicando as coisas. Eu não sei por que tanta frescura, mas tudo bem. Aí ele disse, não tem problema, porque isso é um período de 52 dias que a Ensejec, lá em cima, a cúpula, determinou para todos nós, e vem mensagem, e teve estudo de família, estudo de Brasil, estudo Sim. de criança, de jovens, de tudo que é coisa. E nos últimos dias, o tema está sendo guiados pelo Espírito, e está sendo muito legal. Bom. E nesse último dia, que é esse que eu disse para vocês que eu gostei, eu amei tanto isso que eu digo não. E eu não vou conseguir falar exatamente porque isso eu acredito que seja um texto da apóstola Valnice, e eu acredito que vocês vão aproveitar mais se eu usar mais o que a apóstola diz do que o que eu digo. É claro que eu vou me meter no meio. Bom, mas guiados pelo Espírito, o tema é consciência, a voz interior. Ela começa aqui com o Salmo 119, 144, que diz: sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço de teus preceitos. Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são meu prazer. Teus testemunhos são justos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Voz do Espírito. Todo aquele, que isso é a parte do início aqui, eu posso falar com as minhas palavras. Todo aquele que aceita Jesus, que reconhece a obra redentora, a obra salvadora de Jesus no Calvário, recebe
na hora que aceita, que entende, que acredita, que crê, recebe dentro de si, morando dentro de si o Espírito Santo de Deus. Então ele vem e faz morada em nós. Todos nós que aceitamos, temos este Espírito residente em nós. E isso tem textos, depois eu leio para vocês, da própria palavra que fala. Temos esse Espírito morando dentro de nós. Como é que esse Espírito fala conosco? Uma das maneiras que ele fala conosco é pela palavra. Já falamos isso. A palavra de Deus, que a gente tem alguma coisa no Espírito, busca na palavra, as coisas se fecham. Um testemunho interior, uma coisa que tem dentro da gente, e depois a consciência nossa. O resumo disso é assim, gente. O Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito recriado, nosso homem recriado, nosso homem interior, e o nosso espírito recebe e manda para a nossa mente, porque tudo é na nossa mente. O nosso culto, como Paulo fala, deve ser um culto racional, não tem nada de fanatismo. Esse pessoal que diz, vocês crentes são fanáticos, vocês começam a ler a Bíblia e ficam fanáticos. Se você começou a ler a Bíblia e ficou fanático, vá ler de novo. Porque não é isso que a palavra fala. A palavra fala que nós devemos renovar nossa mente. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala isso, que nós devemos renovar nossa mente, que nós não devemos nos acomodar, nos moldar nas formas do mundo, mas sim renovar nossa mente, que o nosso culto deve ser um culto racional. Então eu tenho meu espírito, eu sou recriada, o Espírito de Deus habita em mim, ele fala comigo, ele dá testemunhos, ele fala comigo e eu vou na palavra e entendo, e também existe a consciência. Aqui está escrito assim, gente, estamos refletindo sobre a gloriosa realidade de uma vida guiada pelo Espírito Santo, tendo Jesus como nosso padrão. Vimos como ele nos guia por testemunho interior, eu falei para vocês, pela palavra escrita, e também por uma voz muito forte dentro de nós, que é a nossa voz interior. Paulo fala em Romanos 9, versículo 1. Eu vos digo a verdade em Cristo, não estou mentindo, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Quer dizer, quem testemunhava, quem confirmava, quem dava o aval ao que o Paulo estava falando, era a sua consciência, ou seja, ele não mentia, porque a consciência dele não permitiria isso. Então, esse Espírito nos guia neste testemunho interior, que é como se fosse algo dentro de nós, e essa consciência que nós sabemos, não sabemos por quê, mas nós sabemos que sabemos quando estamos errados, nós sabemos quando não estamos andando no caminho certo, quando estamos ferindo a Deus. Uma voz dentro de nós soa. Do mesmo jeito que essa voz dentro de nós soa, e cada um de vocês, eu tenho certeza, em alguma época da vida já ouviu aquela voz nos alertando. Aquela voz nos dizendo, vai, não vai, faz, não faz. E cada um de nós já viveu a experiência de quando não ouviu essa voz, mesmo às vezes sem nem entender, mas não ouviu essa voz, se deu mal, pica-pau. Ele fala conosco. Existem outras vozes, sim. Paulo mesmo diz que existem muitas vozes no mundo, e existem. Como é que eu vou saber que voz é essa? Em primeiro lugar, os crentes de Bereia, o que Paulo falava, eles iam lá nas Escrituras e conferiam. Então, quando você ouve uma voz dentro de você, e você conhece a palavra de Deus, e essa voz é contra o que a palavra de Deus diz, querido, não é o Espírito de Deus falando com você, é a outra voz. Por que que na armadura a gente coloca cinturão,
a coraça da fé, cinturão da justiça, as sandálias do evangelho, a espada do espírito, capacete. Por que que nós temos que colocar um capacete? Para combater os dardos inflamados do inimigo. O que são esses dardos inflamados do inimigo? É aquela voz do inimigo falando com a gente coisas que nós não devemos fazer ou coisas que aparentemente não tem problema nenhum, mas vão nos prejudicar. Outro dia eu estava explicando para uma moça o que é essa voz interior e a outra voz e tudo mais. E ela estava indo lá em casa, ia trabalhar lá comigo, e eu tinha conseguido, ela está numa situação financeira difícil, e eu tinha conseguido com alguém que doasse um dinheiro para ela. Não era emprestado, era doado. E como essa moça é alguém a quem nós temos muito carinho, a minha família toda tem, eu consegui que um dos meus irmãos me desse um dinheiro para eu dar para ela. Ela não sabia, veio no meu coração durante a semana fazer isso. E eu fui, falei com meu irmão, prontamente ele deu esse dinheiro para ela, eu dou, ele disse sem problema nenhum. E aí eu estou explicando para ela, lá em casa, essa voz, eu já tinha inclusive dado dinheiro, e aí eu disse, vou te dar um exemplo. Imagina que hoje de manhã, quando tu estavas vindo para cá, antes de vir para cá, uma voz lá dentro de ti dissesse, não, não vai, fica em casa, tu tem o que fazer, ou não sei o que, não vai. E aí tu não vem. E aí eu aqui na minha casa fico pensando, bom, se ela não veio, não tem problema de saúde, tá bem, não é coisa nenhuma assim que você não me avisaria. Se ela não veio, é porque ela não está precisando de dinheiro, porque eu pago para ela estar lá. Então é porque ela não está precisando de dinheiro. Então se ela não está precisando de dinheiro, eu vou devolver esse dinheiro para o meu irmão, ele faça um uso melhor. Quando eu contei isso, ela começou a rir. E ela disse, pois tu acredita que quando eu estava pensando em vir para cá, me preparando, porque ela tinha que ir, era combinada, ela vai sempre, veio essa voz dentro dela. Não, não vai, fica aqui, vai fazer não sei o que, vai ver não sei o que. E ela ouviu e disse, claro que eu vou. Sem ter se dado conta de nada. Quando eu comecei a explicar isso, que ela riu, ela disse, foi exatamente o que aconteceu. E aí eu falo, pergunto para vocês, quantas vezes você está indo para um lugar certo que você tem que ir e você tem uma responsabilidade neste lugar e aí aquelas vozinhas da vagabundagem começam. Não, tu não está tão disposto hoje, não, tu podia ir fazer outra coisa, ou quem sabe tu dorme até mais tarde. E aí você ouve essa voz, que não é a voz do Espírito, ouve essa voz, não vai, e provavelmente você perde uma grande bênção, tanto financeira como moral, espiritual, seja lá que tipo de bênção for. E nós, muitas vezes, fizemos isso. Do mesmo jeito que muitas vezes nós somos alertados, não faz, não vai, não casa com essa pessoa, não compra esse carro, não pega esse apartamento, não vai por essa estrada, não faz essa viagem. E a gente ignora essa voz. E cada um de nós tem uma história de vida com... E é só questão de prestar atenção, porque a voz de Deus, ela não traz confusão, Não. ela traz paz, traz alegria e não deixa você em dúvida. Você tem convicção, você tem certeza. É. É. E jamais vai contra a sua palavra. É verdade. Se Deus não quisesse deixar uma revelação escrita dele, de Jesus, do seu plano de salvação, ele não deixaria a Bíblia. E o que tem de revelação hoje em dia por aí? Ah, pois é. Uma senhora falou comigo desesperada, ela estava com um tipo de doença e alguém profetizou que ela estava curada, agora passou 2, 3 anos, a doença voltou, ela tem filhos pequenos, ela está desesperada, né? E sabia que isso aí, se a pessoa pegar a prova, dá até processo? Né? Essas falsas profecias, essas falsas são revelações. as profetadas que o pessoal chama. Eu, em primeiro lugar, eu tenho uma coisa que está escrita na palavra. A voz do profeta está sujeita ao profeta. Quando eu estive desenganado aqui no Caridade, alguém foi orar por mim e depois essa pessoa insistiu que eu tinha que dar testemunho que eu estava curado. Eu disse, mas como se eu não estou curado? Eu me aposentei por invalidez,
Eu passei por 8 médicos aqui, 4 em Porto Alegre, eu fiz perícia 3 vezes que tive internado em Porto Alegre, fiz perícia em Cachoeira, em Cruz Alta, Santo Ângelo, tudo foi comprovado. Eu pedi a minha alta para o INSS, foi o recurso, eles negaram, fiz perícia e negaram. Por quê? Porque a doença está estacionada, está parada, eu não estou curado, ela estacionou. Claro que é a mão de Deus, a gente sabe. O médico que me tratou, ele sentou comigo, me conversou, disse, olha, não é contagioso, tu pode viver 100 anos, morrer de outra coisa. Só a hora que evoluir, o máximo é 6 meses de vida, ela é fulminante, mas está estacionada. Mas a pessoa insistiu que eu tinha que dar testemunha que estava curado, porque ela queria glória para ela, queria honra para ela. Isso é uma coisa que é muito, nós temos que ter muito cuidado com isso de cura. A palavra fala que Jesus levou as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos passados, sarados, Sim. curados. Então, a princípio, e em final está escrito na palavra, existe uma cura à nossa disposição. Mas existe algo que nós não sabemos, que são os planos de Deus. Por exemplo, se a gente pensar, uma pessoa nunca vai morrer de doença porque ela já foi curada. Não é isso que a gente vê. Mas existem pessoas que conseguem, que tomam posse, que entendem que a cura já no plano espiritual estava totalmente à sua disposição. Bastava ela ter fé. Então ela tem fé e ela é curada. Agora, os propósitos de Deus, nós não sabemos. Irmã Eliana, outra Quando coisa... é que Deus quer levar verdade. essa pessoa para a eternidade? E é verdade. A gente não sabe. E outra coisa, uma pessoa pode estar nos ouvindo agora e está sofrendo, está desenganada até pela medicina, e nós aqui fazer uma simples oração e a pessoa lá crê e Deus opera e ela fica curada na hora. Mistérios que a gente não Mas entende. isto é para a honra e glória do Senhor, é Ele bom. que cura. Ah, E daí, sim. daí Ai. essa pessoa que está nos ouvindo, irmã Eliane, ela pode vir aqui, ela pode ligar, pode escrever, dando seu testemunho que no programa de terça-feira, a irmã Eliane estava lá, e o Valmir, o horário, eu criei e fui curado. Ela está testemunhando. Agora, o que nós não podemos é eu e a irmã Eliane ficar aqui instigando a pessoa, forçando a pessoa a dar um testemunho, contar uma bênção, porque quando na verdade eu e a Eliane não estamos pensando na glória de Deus, nós estamos pensando na nossa glória, que nós estávamos aqui e a coisa aconteceu. Se a gente pensar que a palavra diz que nada tenho que eu não tenha recebido, então, se um de nós, qualquer um, é inteligente, glória a Deus. Sim. Se é segundo os padrões, sei lá, estéticos, de não sei que jeito, porque cada dia muda tudo, é uma pessoa bonita, glória a Deus. Se tem saúde, glória a Deus. Se tem bens financeiros, glória a Deus. Se tem emprego, glória a Deus. A palavra é muito clara. Nada temos que não tenhamos recebido. Então, nada. E esse nada não se refere aos bens materiais apenas, se refere a tudo. Se seu cabelo é um cabelo lindo e maravilhoso, dê glórias a Deus que Ele lhe deu esse cabelo. Se você consegue, através de um salão, deixar seu cabelo bonito, dê glórias a Deus que abençoou as mãos da cabeleireira para ela arrumar o seu cabelo. Quando nós começamos a ter a certeza absoluta que tudo vem de Deus, que é tudo com Ele, nada é conosco, quando nós começarmos a ouvir essa voz que eu estou falando hoje, a voz da consciência, que nos diz que tudo vem de Deus, nós mudamos. É uma pena, como diz esse texto ali adiante, ele diz que nós não vivemos de acordo com os ensinos, de acordo com a voz do Senhor. Nós somos teimosos, nós seguimos sempre o que nós queremos fazer, nós não escutamos essa voz. E nós somos tão tristes que, se a gente parar para pensar, nós somos um espírito. Isso está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso, espírito, alma e corpo? Quer dizer que eu, a Eliane, essa aqui que está falando com vocês, na verdade, ela é um espírito. O que importa, o que interessa, o que vale a pena em mim é meu espírito. A palavra diz que o espírito volta a Deus, o criou, e o corpo vai embora para a terra. A Eliane é um espírito. Esse espírito possui uma alma. E esse espírito habita no corpo. Então nós somos espírito, alma, corpo. Quem mais grita? O corpo. A carne berra. A carne está com frio, grita na hora, ela não fica quieta. Se você está com fome, a carne grita. Se você está com sede, a carne grita. Se você está com dor, a carne grita. Como? Através dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Esses sentidos nos dão todas as informações do mundo físico, da matéria. Através dos sentidos você sente, você vê, você ouve, você prova. Então, o mundo físico é percebido através dos nossos sentidos, nossa carne, e ela vê logo de sair. Antes que você enxergue lá dentro de você, ou fique analisando, pensando com a sua alma, em alguma situação seus olhos já viram, seu ouvido já ouviu. Nossa alma é a sede da mente. A nossa alma é aonde nós sentimos as emoções. Com a alma eu amo, odeio, sinto raiva, sinto desgosto, sinto orgulho, sinto alegria, sinto compaixão. A alma são nossos sentimentos, é nossa alma. E essa é outra que também fala. Eu tropecei, bati numa pedra, machuquei o dedo do pé, minha carne sentiu a dor, o tato me comunica que eu me machuquei, manda o registro pro meu cérebro. Na mesma hora minha alma se irrita, e aí se o Espírito de Deus quiser falar para mim, Eliane, calma, não te assusta com essa pedra no teu caminho, eu já nem deixo o Espírito falar, porque a alma está tão irada, está tão irritada, que eu machuquei, porque eu furei a minha, porque eu ceguei o sapato. Então o nosso espírito é o último que nós ouvimos, quando na verdade ele deveria ser o primeiro. O dia que nós nos dermos conta que tudo acontece no reino espiritual e depois vem para o reino físico, nós vamos mudar. E é difícil no ser humano. Dá um exemplo. Nós somos possíveis. Vou simplificar tantas coisas na vida, a pessoa já está definida que quer aquilo ali, daí, ora por mim, se for da vontade de Deus. Você já, exemplo, vai viajar para Porto Alegre, já comprou a passagem, já arrumou as malas, daí vem, ora por mim para ver se é da vontade de Deus. Já comprou até a passagem. Já está com tudo pronto. É um exemplo que eu usei e outras coisas da vida, né? Mas a gente faz isso, Valmir, a gente faz todos os nossos planos e depois pedimos que Deus concorde. Esse dia alguém pediu oração para mim, num determinado assunto aí, eu não vou entrar o caso, eu digo, mas eu não vou orar, tipo, já está definido isso aí. Eu digo, se eu tenho um caso, não adianta nem Deus falar, o contrário. Namora uma pessoa por um tempo, nunca pede, Senhor, essa pessoa não quer nem saber. Depois, quando casa, diz, Senhor, abençoa meu casamento. Ótimo. E se não for isso, que não era esse o casamento que Deus queria, vocês acham que Deus vai abençoar? Porque uma coisa, Deus, e eu tenho falado isso no programa de sábado, Deus é um Deus justo. Ele não vai contra a sua palavra, ele não vai contra seus princípios, ele não vai contra os seus mandamentos. A gente jamais entenderia um ladrão que está para ir assaltar um banco, digamos, antes de dizer, Senhor, abençoa o que eu vou fazer. De que jeito? Isso aí a gente sabe que o ladrão não vai fazer. Não, isso é um absurdo. Mas e nós não fizemos a mesma coisa? A gente vai fazer as coisas que nem sempre são da vontade de Deus, porque nós, como eu falei, em primeiro lugar nós cuidamos da carne, depois nós cuidamos da alma, nosso espírito é o último. Nós pecamos com um pecado com um nome mais sofisticado, mais atualizado, mais chique. Mas tudo é igual. Tudo é igual. O que a palavra fala? A palavra fala que Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Naquela Bíblia Viva diz que é o farol, o nosso espírito é um farol que Deus colocou dentro de nós para que nós enxergássemos. A palavra fala em trocentos lugares que Deus nos dá conhecimento, que se nós pedirmos,
ele vai nos atender. Jeremias diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tiago fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nada impede, nada tranca, e ser-lhe-á concedido. Por que que nós não pensamos nisso? Nós fizemos as coisas sem pedir ajuda de Deus. Ele te ajuda. É claro que tem a nossa parte. Por exemplo, eu tenho que resolver um exercício, digamos, de matemática. Um estudante tem que resolver um exercício de matemática, um problema lá. Se ele não souber as fórmulas, Deus não vai e diz: ó, equação de segundo grau, a fórmula é essa, viu? Porque isso tem livros e ele pode ir lá estudar. Mas Deus pode abrir, e Deus abre nossa inteligência, nosso raciocínio, para a gente conseguir entender aquele emaranhado de números, aquela sequência, aquela coisa. Mas se eu não tiver a fórmula para começar a fazer o exercício, eu não vou fazer nunca. E se for um problema, se eu não tiver a paciência de ler aquele problema, não adianta também eu saber a fórmula. Eu decorei a fórmula, eu sei. X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Maravilha. Ótimo. Mas quem é o X? Cadê a equação? Como é que eu monto essa equação? Aí entra o seu raciocínio. Então, quando, por exemplo, as pessoas virem e dizem: não entendo a Bíblia, eu não consigo entender aquilo. Se você perguntar: você já leu? Sim, eu já li. Leu ou olhou? Passou os olhos por cima. Leu ou estudou? É a mesma coisa que alguém pegar um livro de matemática. Eu falo matemática porque é a área que eu entendo mais, gente. Pegar um livro de matemática, dar uma folhada assim por cima e já sei tudo. Aí vai fazer exercício. Então, Deus nos dá o raciocínio, Deus nos dá inteligência, Deus nos mostra, nos revela, mas a nossa parte nós temos que fazer. A Bíblia não vai cair dentro da sua cabeça e entrar tipo um chip, está lá dentro, pronto, que nem no computador, que nem no celular, está aqui o chip. Não acontece isso. Nós, a mesma coisa. Pare para pensar. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus maravilhoso, dá o que pede. Você já viu um agricultor, por mais fé que ele tenha, parar na frente de uma terra e dizer: nasçam as batatas, nasçam as cebolas, nasça o trigo, nasça isso? Paulo fala, Jesus fala: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então existe uma parte que nós temos que fazer. No caso disso que eu estou falando hoje, que consciência, a voz do Espírito, qual é a nossa parte? Ter intimidade com o Senhor, conhecê-lo. Eu não vou ter intimidade com uma pessoa que eu não conheço. Como é que eu tenho intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus? Conhecendo, lendo a sua palavra. E aí ele começa a ser familiar para mim. Eu já começo a saber o que Deus gosta. Quando a gente convive com uma pessoa, dali a pouco você já sabe o que ela vai dizer. Por exemplo, tu conhece pessoas que fazem programa contigo há anos, Valmir, ou pessoas que convivem contigo há anos. Se de repente eu chegar aqui para ti e falar: ah, o fulano de tal, um conhecido teu, disse isso, 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 ou fez isso, 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 tu vai dizer: ah, não. Mas tenho certeza que não. Isso jamais sairia da boca dessa pessoa, porque eu sei que não é assim. Sei porque convivo com ele. Agora, como é que eu vou saber as coisas que Deus faz, quer fazer, etc. Então, se eu não conheço? E quando eu quero conhecer Deus, eu quero as bênçãos de Deus. O que Deus pode me dar? Quais são as vantagens que eu tenho se eu ler a Bíblia? Quais são as vantagens que eu tenho se eu segui-lo? Quais são as vantagens que eu tenho se eu dizimar? Que a maioria não vai a um templo buscar a salvação em Cristo, mas sim buscar bênçãos. Sim. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ir para o inferno, medo não sei do que mais, e receber bênção para mim, para minha família, mas
Glorificar e louvar É. a Deus, apenas isso. Pouca preocupação em questão de buscar a salvação para sua E alma. se a né? ministração não está de acordo com o que eu gosto, se a ministração não está, ou está me censurando em alguma coisa, eu já emburro, viro a cara que eu não volto. Gente, bom, Paulo ouvia muito a voz do Espírito, tem no livro de Atos, por exemplo, Paulo fala assim, ó, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mais adiante ele fala que o Espírito conduzia, dirigia, liderava, e quando vocês estudarem, quando a gente vai ver no livro de Atos, Paulo fala que mais de uma vez ele queria ir para lá, para cá, e o Espírito o impedia. E o Espírito dizia, não vai. O Espírito avisava, Paulo avisava, quando eles estão naquele navio para fazer aquela viagem, ele vai e diz pro comandante, não é bom, haverá perda da embarcação, etc., do que tem aqui dentro, e correremos risco de vida. Mas o cara dava mais ouvido a outras pessoas, como nós fizemos muitas vezes, e embarcaram e perderam toda a carga. Se salvaram pela bênção de Deus, foram parar na ilha de Malta, mas todo mundo perdeu seus bens. Todo o trigo, tudo isso, tudo aquilo que tinha no navio, foi água abaixo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu recebo Jesus, eu entendo a obra salvadora, o plano de salvação de Deus, digo que o Espírito de Deus está morando em mim, eu sou guiada por Ele, eu permito que Ele me guie. Os que são guiados são filhos. E aí a gente faz o que dá na telha e depois diz, mas eu sou uma filha de Deus. Tu é uma filha de Deus, mas tu foi guiada? Tu ouviu a voz? Porque não, Paulo continua, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer papai em hebraico, um jeito carinhoso de falar. Recebemos o espírito de adoção, nós fomos adotados. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus ouvia a voz do Espírito, Jesus obedecia o que o Espírito dizia, Jesus era informado do que estava acontecendo pelo Espírito de Deus. Lembrem, ele aqui estava como homem, ele não usava as prerrogativas de Deus. Quando ele está lá conversando, abençoando, curando, e o pessoal traz aquele paralítico que não conseguiam chegar perto, porque tinha muita gente, que eles abrem o telhado, descem para o telhado, e aí Jesus fala, filho, levanta-te, perdoados são os teus pecados, aquele trecho, e ele sabe que dentro do pensamento das pessoas estão, como é que isso aí está perdoando o pecado? Quem perdoa o pecado é só Deus. O povo estava pensando isso. E Jesus diz, por que arrazoais em vosso coração? Por que vocês estão tendo esse tipo de pensamento? Por quê? Porque o Espírito de Deus revelava. E se a gente parar para pensar, às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente nota que, digamos, eu estou contando um fato e a pessoa está olhando para mim e me vem no coração que ela não está acreditando no que eu estou dizendo. Ou aí ela responde alguma coisa e me vem no coração que ela está me mentindo. Mãe com filho, meu Deus. Tem mãe que conhece se o filho está mentindo ou não a 10 km de distância. Por quê? Porque conhece e o Espírito fala e a pessoa escuta. Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Enquanto não tivermos isso, não vamos ouvir a voz dele. E se ouvirmos, vamos confundi-la com outras vozes. E se ouvirmos, não vamos obedecer. Nesse texto eles comparam, a apóstola compara como se fosse um semáforo. Verde, pode ir. Amarelo, espere, não é hora.
vermelho, perigo, pare, cuidado. Quantas vezes nós ouvimos isso? Vá em frente, filho. Quantas vezes a gente ouve? Espere, não é a hora. Porque a gente não sabe. Um dia, talvez saberemos, ou talvez nunca chegaremos a saber, mas nós ouvimos muitos não definitivo, é não e ponto final. Muitas vezes a gente ouvimos, não é a hora ainda. Vai chegar a hora para isso. Sim. E quando nós seguirmos, e preste atenção, isso é até para a obra de Deus. Veio no coração de alguém, eu vou hoje sair e evangelizar lá não sei aonde. Decidi, eu vou. A pessoa decidiu, ela quem? E de repente, se atravessa uma coisa aqui, se atravessa outra coisa ali, e ela vem dentro dela, não vai. Não vai. E as coisas estão se atravessando para ela não ir. E ela teima e vai. Pergunta se ela consegue. Não, Nem evangelizar, se é que vai conseguir chegar lá. Então, quando nós, ao acordar de manhã, abrir o olho, Senhor, meu dia é teu. Organiza as coisas do jeito que tu queres, que teu Espírito Santo me dirija os passos, me dê inteligência, percepção, capacidade de enxergar o que tu queres que eu enxergue. Mostra-me, Senhor, o que está oculto e que eu devo saber. A palavra é cheia desses textos. Você falando nisso aí, lembrei-me, de muitos anos atrás, eu nunca fui de faltar serviço, sempre mania, vício de chegar adiantado, uma meia hora. Que, aliás, é o que todo mundo devia fazer, né, Valmir? Não, quem vive atrasado, vive atribulado. Sempre numa tribulação, está sempre atrasado, numa angústia, numa tribulação. Eu trabalhava nos carros-restaurantes da aviação férrea e estava escalado para ir para Uruguaiana. E de manhã acordei, me deu vontade de não ir. Virei para o canto e dormi. A minha mãe me acordou, meu filho, tu não vai ir? Tu não tá? Eu digo, não, hoje eu não vou ir. Senti no coração de não ir. Aí, daqui a pouco liguei o rádio no rádio de Porto Alegre, o trem tinha pego lá um caminhão de ovelha lá adiante de Alegrete e deu um acidente enorme, matou gente de montão. Daí no outro dia eu fui para lá, o vagão que eu ia ir trabalhando estava lá no meio do campo. Passou reto numa curva. Então Deus me guardou. Eu tive aquele sentimento que não é próprio meu, de não ir aquele dia. Pois é, quantas pessoas que a gente ouve, né, Valmir, que iam pegar aquele ônibus, iam pegar aquele avião. E meu pai teve uma história assim. Um acidente que houve há muitos anos. Sim. Quando os ônibus da Planalto iam por São Cepé para Porto Alegre. Lembro. Numa curva que tem ali, que muitas vezes quando a gente ia, já passava ali, a gente lembrava dessa curva, o ônibus se perdeu. Caiu no barranco, foi o pessoal que estava daquele lado, que era o banco do meu pai, inclusive conhecidos nossos na época, faleceram na hora. E o pai não perdeu o ônibus por horário, nada disso. Meu pai jamais se atrasava, mas ele não quis pegar. Não quis, aquele dia não quis. Passou tua tosse pra mim. Pode tossir, todo mundo tosse, quem é que não conhece tosse? Bom, continua. Gente, o que dão aqui de sugestão para você aprender a ouvir? Primeiro, conhecer a palavra. Sem isso não adianta, que você não vai ouvir a voz do Espírito nunca. Lembre sempre de colocar o capacete. Cuidado. Nós temos dentro de nós a consciência do certo e do errado. Deus colocou isso. Esse Deus Espírito colocou. dele colocou e nós sabemos. A pessoa mata um, já foge, porque sabe que está errado. Fez coisa errada, né? Exatamente. Então, quando alguma coisa vier na sua mente, está de acordo com o que Deus me ensinou, o que Ele deixou na sua palavra, está. Não está, aborte, esqueça, não é dele, ponto final. Você não sabe, muitas vezes a gente não sabe, ore, peça que o Senhor te revele. Olha o que eu li ali de Jeremias, dizendo, invoca-me. Ele está dizendo para nós, fala comigo, me pergunta, eu quero te ajudar, eu quero te responder, eu quero te guiar, não me exclui da tua vida. Nós fechamos a porta na cara de Deus, essa é a verdade. Nós não queremos ouvi-lo, nós não queremos ouvir sua direção, porque muitas vezes a direção dele não é a que a gente quer. Então,
peça. Jeremias fala, Tiago fala, necessita de sabedoria, peça a Deus. Você não sabe como é que vai lidar com seu filho, com a sua filha, que está aprontando a todos, que essa juventude anda meio complicadinha? Senhor, dá-me sabedoria. Como eu devo lidar? Aí, vem no seu coração, busca a palavra, lá tem como lidar. Vai ver o que Paulo ensina sobre como lidar, o que fazer, pais, em relação aos filhos. Provérbios está cheio de como educar filho. Vá lá, busque. Não faça por sua cabeça, faça pela cabeça de Deus, faça pelo que o Espírito Santo de Deus deixou. Jesus disse, eu vou, mas venho Paracleto, advogado, consolador, aquele que vos falará todas as coisas que vocês devem saber. Vamos aprender. A hora que a gente começar a obedecer ao Espírito Santo de Deus, nós vamos viver numa paz total. Então peça a direção. João fala, lá no capítulo 16, versículo 13, quando vier aquele Espírito, isso Jesus está falando, no sermão que Jesus fala antes da oração de João 17, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Salmos 46, 10 diz uma coisa que a gente deveria escrever tamanho de um bonde na nossa casa. Nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que esse aquietar nada. A gente surta, caminha para cima e para baixo, arranca os cabelos, resmunga, xinga todo mundo, enlouquece. Aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. Isso. E tenho outra palavra, e operando eu, quem impedirá? Mas isso a gente se convence? Não. Outra coisa, perceba os nãos quando vierem. Cuidado, Paulo em Coríntios fala, cuidado com as muitas vozes que você pode ouvir. Cuidado. E outra forma muito boa de ouvir é o silêncio. Se aquiete. A gente vive numa roda viva, num burburinho. A gente não para. Muitas vezes nem para planejar alguma coisa. E aí a gente sabe que tem que sair correndo quando está na rua, esquece que ele esqueceu a conta que tinha que pegar para levar para pagar. Ou esqueceu não sei o que era importante. Não, mas tem que correr, tem que isso, tem que aquilo. Na correria quebra coisa dentro de casa. Na correria faz coisa errada, na correria esquece um eletrodoméstico ligado, que não podia esquecer. Até os animais conhecem a voz do seu dono, e o ser humano tem muito Não. né? Quem não conhece a voz do seu pastor, do seu mestre Jesus, está sujeito a seguir a qualquer voz e se perder, né? Dá com os burros d'água, como diz o ditado, né? Ouça a voz de Deus, Vamos fique orar? em silêncio. Vamos orar, porque realmente... Sim. Um monte de Era gente nos isso ouvindo mesmo aí, que eu Aline queria. Silva, Eliane Beatriz Braga, Eunice Ribas, Rodrigo Lima, Gessé Monfardini, Cecília Souza, Brás Comim, Antônio Pereira, a Naira Machado, também ouvindo nosso programa. Pode orar, irmã. Gente, 1 Coríntios 2, 9, 11 fala nisso, que só o Espírito se comunica com o Espírito. Vão ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Eu vou fazer a mesma oração que foi feita aqui no nosso grupo. Pai, ficamos maravilhados, pois a revelação da obra do Teu Espírito em nós é muito além do que a nossa mente pode compreender. Todavia, Senhor, nós acreditamos na Tua Palavra e nós nos apropriamos de tudo quanto Cristo, pelo ministério do Espírito Santo, tem para cada um de nós, como Teus filhos. Então, somente, Senhor, ajuda-nos a ter a necessária disciplina para desenvolver os nossos sentidos espirituais e poder discernir de forma cada vez mais clara a Tua voz, Senhor, em nossa própria consciência. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a termos disciplina e Te buscar cada vez mais e usarmos essa inteligência maravilhosa que Tu nos deste para Te conhecer, Te buscar
e ouvir a tua voz. Te pedimos no nome mais que maravilhoso, no nome santo de Jesus. Amém, amém, Amém. e amém. A igreja na rua Capitão Vasco da Cunha, esquina com Angicos, cultos, quais os Domingo, dias? 19 horas, estudo da palavra nas quintas-feiras, às 20 horas. Sim, tá bom. Naira Machado também ouvindo o programa, Ana Maria de Freitas, Areli Andrade lá em Ponta Grossa, no Paraná, Mareli Porto, Madalena Mazotti no estado de São Paulo, Luiz Carlos de Oliveira, Cleusa Melo, Márcia Ramos, Lúcia Leal Macedo, Porto Alegre, Raíssa Vargas, Ildete Lemes lá em... esqueci, mas é em Natal, Rio Grande do Norte. Ô, Deus. Deus abençoe a Maria Quinobre também, a Nina Paula Nascimento, a Cleide Brum, Cristiano e Amorim Farias, Cedina Costa, Evandro Alves em Uruguaiana, Moisés Melo, lá em Banhados, Moisés Melo, Laureci Fagundes Dutra. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia e eficiência do André na técnica de som, a irmã Eliane Brum, que esteve conosco. Novo encontro amanhã neste mesmo horário. E o programa da irmã Eliane todos os sábados das 7h30 às 9 horas da manhã aqui na Rádio Guaratã. Um beijo para vocês, crianças. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Amém. Que Deus abençoe. Chegando a Renato Oliveira e as informações da tarde aqui na Rádio Guaratã. Alô? Sim, eu não posso atender, eu estou no programa. Sim, fala.